Meus queridos ouvintes dessa tarde, a palavra de Deus para mim, para o seu coração, está no livro de Mateus 24, aliás, Mateus 14, a partir do 22. 14, a partir do 22. Então é uma palavra bastante maravilhosa, bastante atraente nessa tarde, para você sintonizar aí e deixar que Deus fale, no seu coração. Vamos lá então. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto ele ficava ali despedindo a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegado já à tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se realmente és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve muito medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Olha que lindo, quando Jesus subiu no barco, juntamente com Pedro, aquela tempestade, aquele vento, fez-se calmaria. Até tem um hino que diz, sobre a calmaria de Jesus. Então, muitas vezes, nós, como aqueles discípulos, se encontraram e se encontram em momento difícil, em dificuldade, mas nós esquecemos de uma coisa, que nós devemos ter fé, que nós devemos acreditar no impossível, naquilo que Deus faz de mais impossível, de mais agradável, que muitas vezes nós não acreditamos, mas Ele faz acontecer na nossa vida. A palavra diz que Ele despedia a multidão enquanto os discípulos entraram naquele barco e foram para o meio do mar. E de repente, como as tempestades, elas vêm de repente, De repente você não está nem esperando, de repente forma-se um vento, começa a chover. E aquele vento balançava aquele barco, quase a pique de afundar. Já parou para pensar? Os discípulos se sentiram apavorados naquele momento. Eles começaram a gritar por socorro e eles lembraram que Jesus não estava com eles. Jesus ficou lá para despedir a multidão. E depois Jesus tinha ido, diz a palavra, que ele tinha ido num monte para orar. Os discípulos se encontravam numa situação muito difícil. Então eles não tinham que ter pavor, eles não tinham que ter medo, eles tinham que ter fé, acreditar. De tanto que eles tinham pavor que Pedro, ele duvidou. E eles gritavam entre si: é um fantasma, está vindo um homem caminhando sobre o mar. Já pensou? Um homem caminhando sobre o mar e não afunda, é um fantasma, só tem que ser um fantasma. Porque eles ainda não acreditavam no poder do Senhor. Eles andavam com o mestre, eles tinham um mestre ali, mas eles não tinham fé, não acreditavam. E eles estavam vendo os milagres que Jesus fazia. Curava os enfermos, ressuscitava os mortos, curava os leprosos. Mesmo assim, eles tinham muita pouca fé. Eles não acreditavam no poder deste Deus que é tão maravilhoso, tão incomparável. E muitas vezes acontece isso conosco. A gente tem, muita pouca confiança no Senhor. A gente muitas vezes vê o Senhor como um fantasma, sabia? Às vezes você está sonhando com algo e chega alguém para você e fala: você não vai conseguir. Você não vai conseguir. E de repente você coloca na tua mente: eu não vou conseguir mesmo. E nessa hora que você vê Jesus como os discípulos viram, como um fantasma, digamos assim, um fantoche, Porque você não está acreditando em Deus, você não está acreditando em Jesus, que Ele faz um milagre, Ele é poderoso. E os discípulos gritaram: não é Jesus, é um fantasma. E Pedro teve que testar para ver realmente se era Jesus. Olha a pouca fé de Pedro, e não é diferente de nós.
Muitas vezes nós não acreditamos, mas nós devemos crer e acreditar. O próprio Deus falou que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Se você ora, se você pede, se você tem fé no teu coração, você agrada o Espírito Santo do Senhor. Você agrada o Senhor realiza aquele sonho. O Senhor realiza, tenha certeza, Ele abre aquela porta que está fechada, Ele cura aquela enfermidade que você acha impossível. Se você tiver fé, se você acreditar, Ele mesmo está falando: não temas, não sou um fantasma, sou eu, sou Jesus. Não temas, sou eu mesmo. Acredite, tenha fé, eu quero fazer na sua vida. Jesus quer fazer com você nessa tarde. Ele quer que você acredite nele, que você tenha fé, que você acredite que ele pode, tem poder, tem todo um poder para fazer um milagre nessa tua enfermidade. Ele tocar com fé nessa enfermidade, como ele tocou naquela mulher, quando ela teve fé, quando ela rompeu a multidão, aquela multidão que não acreditava em ninguém e também queria tirar a fé daquela mulher, mas ela não deu ouvidos, ela tocou nas orlas de Jesus, mesmo fraquinha. Ela tocou, ela foi além, porque ela teve fé, ela acreditou no potencial que este Deus tem. Ela não viu esse Jesus como um fantasma, como os discípulos viram, mas ela viu Jesus como todo-poderoso, aquele que tem poder sim para fazer um grande milagre. Ele tem poder para fazer um grande milagre na sua vida nessa tarde. Porém, acredite, tenha fé que essa porta vai se abrir. No meio dessa tempestade, Jesus está com você no barco e tudo vai ficar calmo. O vento, as tempestades, as marés não vão te deixar no encostamento e nem este barco teu vai afundar, porque o dono da vida está com você. O dono, aquele que ordena e o mar obedece, aquele que fala para os ventos acalma e os ventos se acalmam. Ele tem o poder. Ele está com você nessa tarde e você pode ter certeza que este Deus vai entrar com a providência, mas Ele está pedindo: tenha fé. Acredite, porque sem fé é impossível agradar o meu coração. Jesus, Ele ama quando você tem fé, quando você acredita, quando você adora Ele em espírito e em verdade, quando você agradece por algo que Ele te faz, por exemplo, a sua